Olá, está no ar mais uma edição do Araraquara em Foco, trazendo a você informação da nossa cidade, de Araraquara. E hoje nós vamos falar sobre a maternidade Gota de Leite, a Irene Siqueira Alves, a vovó Mocinha. E para falar sobre esse assunto a gente recebe o prefeito Marcelo Barbieri. Prefeito, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Bom. Prefeito, qual que é a história da maternidade Gota de Leite? Bom, a maternidade Gota de Leite, no início do século passado, em 1916, tinha uma campanha na cidade para arrecadar leite. As pessoas morriam, as crianças recém-nascidas morriam porque as mães não tinham leite e naquela época não havia suprimento de leite para atender aquelas mães, né, e aquelas crianças. Então, em 1921 foi inaugurada já uma maternidade. Começou como um banco de leite, e doe uma gota de leite para salvar uma vida, era o slogan daquele projeto. E depois a família Minervino doou 3 mil metros quadrados ali na esquina da Duque de Caxias com a Rua 6, com a Carlos Gomes, e aí começou-se a construir a maternidade. E aí a maternidade tem uma história de praticamente quase 100 anos de existência, né? E eu acredito que é uma história bonita, porque eu mesmo nasci na Gota de Leite, muitos araraquarenses que nasceram aqui nasceram na Gota de Leite, e que moram aqui ainda, outros já falecidos, mas é uma instituição que tem tudo a ver com a nossa história, com como é que se desenvolveu a questão da saúde no nosso município para os recém-nascidos. Agora, prefeito, ela esteve um período parada e depois foi reativada, né? Como isso aconteceu? Em 2006 ela foi desativada, foi fechada, né? O Dr. Eduardo Lawande era o grande responsável por todo aquele complexo, hoje vivo, lúcido, e responsável por tudo isso, né? Ele é um grande ícone da Gota de Leite. Aliás, a vovó Mocinha é a sogra do Lawande, né? Mesmo? É a mãe da dona Celi, falecida, que era a esposa do Dudu Lawande. E, na realidade, o Dudu lutou muito. Eu, quando fui deputado federal a primeira vez, nós arrumamos recursos federais para concluir o prédio anexo da Gota, que estava em obra desde 1936. E aí nós acabamos em 1996. Então foi um período longo, né? Aí, infelizmente, em 2006, houve a desativação da Gota. E quando eu fui eleito em 2008, logo em 2009, nós começamos a discutir e projetar a reativação da Gota. A parte de maternidade do SUS tinha ido para a Santa Casa, que é um hospital geral e que está indo muito bem, por sinal. É um hospital que a gente tem ficado feliz de ver como que nesses anos da nossa administração a Santa Casa melhorou muito, né? Hoje novas alas construídas, né? O fato de a gente pagar em dia os repasses do SUS e darmos outros tipos de aporte, o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin também aplicando recurso, o governo federal também. Logo tem novas alas. Né? E hoje a Santa Casa virou uma referência, mas não cabia dentro da Santa Casa uma maternidade, tinha uma ala maternal, né? Mas não havia uma estrutura para o nascimento do bebê. Específica, inclusive, para atendimento humanizado, né? Exatamente, até porque a gente sempre fala, né? O nascimento de uma criança não é uma doença, ao contrário, é a vinda da vida, né? Então você tem que tratar a questão do nascimento de maneira diferente do hospital geral. E é por isso que nós nos empenhamos muito para reativar a Gota, aí um novo projeto, fizemos uma ala no fundo totalmente nova, moderna, fizemos uma UTI neonatal que não tinha na Gota antiga, e essa foi uma das razões que levou ao fechamento da Gota, foi não ter UTI neonatal. Então hoje nós temos uma UTI neonatal maravilhosa, que tem salvado muitos bebês. E agora nós conseguimos, através do deputado Roberto Massafera, uma verba de quase 3 milhões de reais para melhorarmos a estrutura do atendimento, para atendermos a chamada Rede Cegonha do governo federal, que vai trazer mais recursos para a manutenção da Gota. O que é a Rede Cegonha, prefeito? A Rede Cegonha tem toda uma estrutura de acompanhamento das mães numa maternidade de alto risco. Então nós vamos ter um acolhimento da mãe, vai ter uma casa da gestante, que é no antigo prédio da antiga Gota, no piso de cima, piso superior. Tivemos que montar 3 leitos da chamada Mãe Canguru, que é para os recém-nascidos, e montamos uma UCI, que diferentemente da UTI, são bebês que estão num processo de recuperação, que não precisam ficar numa estrutura de UTI, mas tem que ter um acompanhamento
muito assim, Delicado, cuidadoso. cuidadoso. E ao lado dessa UCI vai ter o espaço da mãe canguru. O que é a mãe canguru? É a mãe que fica agarrada ao filho, que essa energia da mãe ajuda esse bebê recém-nascido a se desenvolver de maneira muito humana. Né? O contato físico com a mãe, o calor da mãe, o afeto, o amor da mãe... É provado que faz uma diferença. Faz toda a diferença. Está provado cientificamente. Né? Então, a presença dessa nova ala, nessa nova estrutura, vai permitir a nossa inclusão, já aprovada pela região, como rede cegonha. E isso vai trazer um aporte financeiro muito grande para a gente poder manter a gota, porque hoje quem banca a manutenção da gota é o tesouro do município. E não está fácil manter, nós estamos mantendo. A gente vai falar a respeito também desse investimento da Prefeitura na saúde, mas eu quero falar a respeito da gota de leite ser referência em urgência e emergência na saúde da mulher. Mas a gente vai falar depois do intervalo. Okay. E você não saia daí, a gente volta já.